Saudações, família! Sejam todos muito bem-vindos, hermanos e hermanas. Você já ouviu falar de um homem que segue detido pelo governo dos Estados Unidos, mesmo sem provar culpa? Um rosto que, segundo relatos, esteve ligado aos capítulos mais sombrios de uma das disputas da Colômbia, mas que sempre afirmou não ter envolvimento em nenhuma. Hoje, você vai conhecer La Quica, um homem que afirma estar pagando por acusações que jamais cometeu. Prepare-se para uma história de fugas impressionantes, julgamentos controversos e confissões inacreditáveis de agentes estadunidenses. Deixe o like, se inscreva no canal e se torne membro do canal. Se você quer descobrir todos os detalhes dessa história intrigante, fique até o final do vídeo e mergulhe nesse caso que ainda gera muitas dúvidas. Bora pro vídeo. Um nome que causava mais temor do que qualquer aviso. Um rosto que, de acordo com as autoridades, esteve ligado a alguns dos capítulos mais sombrios de um conflito que marcou a história. Mas ele sempre afirmou que jamais segurou uma pistola. Yo nunca tuve que ver nada en eso, yo ni siquiera sabía. Le digo sinceramente, el día que yo me di cuenta de que habían puesto una bomba en un avión fue el día que me dijeron. Dandeny Muñoz Mosquera nasceu em Medellín, no ano de 1965. Sua família era profundamente religiosa e dedicada aos valores tradicionais, criando vários filhos dentro de uma rotina de fé e disciplina. Entre eles estava Brancy Muñoz Mosquera, conhecido pelo apelido de Tyson, que se tornou uma figura notória dentro da rede de contatos de um dos homens mais poderosos e comentados de sua época. Dandeny, no entanto, sempre fez questão de afirmar que não tinha qualquer ligação com esse universo. Para ele, quem realmente estava envolvido era o irmão. Mas, apesar de negar qualquer participação, o simples peso do sobrenome e os laços familiares acabaram colocando Dandeny rapidamente sob os olhares das autoridades. La Quica es un amargado, es un mal ser humano. La Quica es un hombre que no sé si ahorita recapacitado. La Quica miraba feo, contestaba feo, sin ninguna educación. Es un mal ser humano porque está preso, no sé si ha cambiado hoy en día. Pero La Quica, por la falta de educación, por tanta violencia en su cabeza, pues yo lo perdono, no tengo ningún problema con La Quica. Inclusive estoy tratando de ayudarlo, ya que él está pagando 10 cadenas perpetuas en los Estados Unidos por la voladura en el avión de Avianca en el año 89 y él no tiene nada que ver absolutamente con esto. Em 1988, Dandeny, que era conhecido como La Quica, estava preso, mas conseguiu escapar da prisão de Bela Vista, supostamente com a ajuda de um guarda que facilitou sua saída. 3 anos depois, em 1991, após uma nova captura, protagonizou outra fuga impressionante. Segundo relatos da época, teria atravessado nada menos que 15 portões de segurança, algo que parecia impossível. Dizem que milhões de dólares foram distribuídos em propinas para tornar essa fuga viável. De Medellín, ele seguiu para Barranquilla. Depois, passou pelo Panamá, pelo México e, por fim, conseguiu cruzar a fronteira em direção a um novo destino. Já em Nova York, ele levava uma vida discreta sob um nome falso, Esteban Restrepo. Mas essa fachada não duraria muito tempo. No dia 25 de setembro de 1991, uma operação surpreendente foi montada para capturar La Quica. Cerca de uma dúzia de agentes federais cercaram a região de Queens e o prenderam próximo a uma cabine telefônica. De acordo com as autoridades, a suspeita era de que ele estivesse planejando um ataque contra os filhos de Gilberto Rodrigues Orejuela, um dos nomes mais poderosos de seu tempo. Mas em sua defesa, ele afirmou que não havia conspiração alguma, apenas uma simples conversa com o irmão.
Pouco depois, porém, as versões oficiais mudaram. O que realmente estaria em jogo, segundo os investigadores, era algo ainda mais sério: a suposta missão de eliminar Max Mermelstein, um contrabandista da organização de Medellín que havia se tornado uma testemunha considerada fundamental para os casos do FBI. Pero ellos usaron antecedentes míos de Colombia, que estuve en la cárcel por robo varias veces, que me volé de la cárcel. Usaron todos esos antecedentes para darme de 6 meses, me dieron 6 años. Cuando me condenaron me mandaron por una prisión de castigo en Marion, Illinois. En el año 92 me sacaron de ahí de esa prisión y me trajeron nuevamente a Nueva York, donde me condenaron. Y me pusieron un cuarto, había mucha gente de la DEA, del FBI. Estaban grabando todo lo que se hablaba ahí. Me dijeron que tenían un negocio para conmigo, que si yo les ayudaba a encontrar a Pablo Escobar, iban a traer mi familia para acá, iban a dar dinero, me iban a poner en una prisión de menos seguridad. Yo que si no, me iban a dar nuevos cargos, por los cuales me iban a matar en la silla eléctrica o me iban a dejar de por vida en prisión. Em 1992, o rumo da história de La Quica mudou de forma drástica. Ele passou a ser acusado de estar diretamente envolvido em um dos episódios mais insanos da Colômbia, a explosão do voo 203 da Avianca. Segundo a promotoria, o objetivo daquele ato seria dar de baixa em César Gaviria, que na época era candidato à presidência do país. Mas a explosão do avião provocou uma tragédia de enormes proporções, resultando na queda de 110 pessoas inocentes. Foi então que o nome de La Quica apareceu diretamente ligado ao caso. Ele foi formalmente acusado de diversos delitos, mesmo negando todas as acusações desde o início. O resultado do julgamento foi devastador. Recebeu 10 sentenças de prisão perpétua, além de mais 45 anos extras de condenação. El fiscal Gustavo de Greiff, que era la autoridad máxima en ese entonces, también habló sobre esta situación y siempre estuvo en contra de que a mi hermano se le condenara por este delito. Incluso envió una carta a la Corte Suprema de los Estados Unidos para decir que iba a presentarse una persona en corte, pero que no era responsable por esse hecho. O julgamento aconteceu de forma surpreendentemente rápida. Para a defesa, as provas apresentadas eram frágeis, cheias de brechas que colocavam em dúvida toda a acusação. Algumas testemunhas afirmaram ter visto La Quica envolvido nos acontecimentos. Mas diante do tribunal, ele foi firme ao dizer que jamais havia sequer conhecido aquelas pessoas que apontavam o dedo contra ele. Las personas que testificaron contra mí acerca de eso fueron todas personas que estaban en la cárcel y que querían un beneficio para poderse salir de los crímenes que habían cometido. No era ninguna persona que en realidad tuviera conocimiento de nada de eso. A situação ganhou ainda mais destaque quando o próprio procurador-geral da Colômbia na época, Gustavo de Greiff, decidiu se manifestar. Ele enviou uma carta diretamente ao juiz responsável pelo caso, afirmando algo surpreendente. Na Colômbia não existiam provas concretas contra La Quica. De Greiff chegou a levantar a possibilidade de que tudo aquilo poderia se tratar de uma enorme injustiça, uma condenação construída mais pela pressão do momento do que por evidências reais. Es que acá en Colombia en realidad ya se sabe la verdad, pero nadie, no tenemos apoyo en realidad del gobierno ni de nadie que nos ayude a seguir luchando contra ese caso que está archivado en Estados Unidos. Después de tantos años digan la verdad, que ya no van a tener como ninguna consecuencia. En Estados Unidos mentir en la corte es un delito que a los 5 años ya desaparece. Mais revelações surgiram com o tempo. Carlos Mário Alzati, conhecido pelo apelido de Arete, assumiu publicamente que o plano envolvendo o avião teria sido obra dele. Segundo ele, o explosivo teria sido introduzido no aeroporto com a ajuda de agentes corruptos, numa trama que misturava poder e interesses obscuros. Além disso, um ex-agente do FBI, Frederick Whitehurst, veio à tona com denúncias bombásticas. Ele afirmou que testemunhas falsas foram usadas para incriminar La Quica, colocando ainda mais em xeque a acusação que pesava sobre ele. Tengo las pruebas contundentes que dan claridad a lo que vengo diciendo hace mucho tiempo.
que el único responsable del atentado del avión de Avianca, vivo en este momento, se llama Roberto de Jesús Escobar Gaviria. Mais de 30 anos atrás das grades, e pelo menos 15 deles em isolamento total, uma vida marcada pela solidão e pela espera por justiça. Em 2013, finalmente houve uma mudança. Ele foi transferido para a Virgínia, nos Estados Unidos, onde recebeu a tão aguardada visita de sua mãe, um encontro carregado de emoção após décadas de separação. Mesmo diante de tudo, Lakika nunca confessou nada e manteve firme sua versão dos fatos. Me condenaram com mentiras e testemunhas falsas, repetia vez após vez, mostrando uma convicção inabalável em sua inocência. Yo pienso que es muy extraño que un juicio que ha tenido muchos problemas, que el Departamento de Justicia ha tenido que investigar alguno de sus testimonios, pues pienso que es extraño que un juicio como ese, que tiene implicaciones en complotes de terrorismo internacional, podría desaparecer, que los archivos se desaparezcan. Hay también dos juicios. Los primeros terminaron archivados, los segundos terminaron en condena. Los dos desaparecieron. Hoje, aos 59 anos, Lakika ainda luta por justiça. Sua defesa está preparando um novo procedimento jurídico baseado em testemunhos recentes que podem lançar uma luz completamente diferente sobre seu caso. Se essas novas evidências forem levadas em consideração, a história de Lakika pode dar um giro inesperado e talvez, finalmente, alguém esteja disposto a ouvir sua versão da verdade. Nosotros presumimos que él no participó dentro del atentado del avión de Avianca. Encontramos que él no era explosivista en el cartel de Medellín. Encontramos que él no era una persona muy cercana a Pablo Escobar. Encontramos que él era, digamos, tenía un rol muy local de bar. Por fim, a história de Lakika deixa mais perguntas do que respostas. Ele seria culpado, bode expiatório ou apenas o nome errado no lugar errado? Salve família! A história de Lakika nos deixa com mais perguntas do que respostas. Se essa história te deixou intrigado, não fique de fora das próximas investigações. Inscreva-se no canal agora, clique no botão de Hyper e ative o sininho para não perder nenhum detalhe de casos que desafiam a justiça e revelam verdades escondidas. E se você quer ir ainda mais fundo, torne-se membro do canal e tenha acesso a conteúdos exclusivos que você não encontra em nenhum outro lugar. Deixe seu like, compartilhe este vídeo e conte nos comentários o que você acha que realmente aconteceu com Lakika. Até a próxima! Ser único, assim como você. Acesse agora mesmo e conheça todos os nossos modelos. O site está nos comentários fixados. Aqui deixamos seu celular com a cara das suas histórias favoritas. Transforme sua paixão em proteção